Então, estamos de volta com a nossa aula. Agora nós vamos para a nossa aula de história. Então, nosso horário continuará modificado, certo? Onde matemática será na terça-feira, ok? Então, vamos lá. Então, vocês vão abrir o livro na página 292, certo? Abram o livro na página 292. E pause, se você ainda não conseguiu encontrar a página, pause o vídeo e abra o livro na página 292. Agora que você abriu o livro, você viu que nós vamos dar continuidade ao estudo das navegações dos portugueses, certo? Então, já vimos como foram as grandes navegações, o que eles procuravam, o caminho marítimo que os portugueses descobriram, o tempo que eles levaram, o tempo que levaram até para chegar ao Cabo da Boa Esperança, depois do Cabo da Boa Esperança até chegar às Índias, não é verdade? E o motivo também dos portugueses estarem procurando um caminho marítimo para as Índias. Então, nós vimos tudo isso, certo? E agora nós vamos estudar as chegadas dos portugueses ao Brasil, certo? Então, vamos nessa. As viagens marítimas que os portugueses realizavam eram documentadas por um escrivão e pelo comandante, que escrevia o seu diário de bordo. Graças a esses documentos, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e sua chegada às novas terras, do outro lado do Oceano Atlântico. Então, as viagens marítimas que os portugueses faziam tinham pessoas designadas para registrar tudo o que acontecia na viagem, certo? E essa pessoa era o escrivão. Ele lá no caderno, no livro, ia descrevendo, por exemplo, o dia que saíram de Portugal, as tempestades que enfrentaram, noites estreladas ou noites nubladas, dias ensolarados ou chuvosos, se encontraram tormentas ou não, certo? E também o comandante que fazia seus diários de bordo, certo? Então, são graças a esses documentos que hoje nós temos detalhes das grandes viagens marítimas, certo? E principalmente das de Pedro Álvares Cabral, que foi o português responsável por guiar as caravelas para chegar ao Brasil, certo? Então, vamos dar continuidade à nossa leitura. No ano de 1500, Dom Manuel, rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra deveria antes seguir o caminho das Índias, dirigir-se um pouco mais para o oeste, ou seja, para explorar mais o Oceano Atlântico. Eles desconfiavam que existissem terras nessa direção. Então, quando o rei de Portugal, Dom Manuel, resolveu fazer uma nova expedição para a Índia, dessa vez designando Pedro Álvares Cabral e não Pero Vaz de Caminha, certo? Ele pediu que eles se dirigissem mais para o oeste, mais para o lado, certo? Por quê? Porque eles já desconfiavam que existiam terras neste lado do oceano, certo? Então, eles se dirigiram um pouco mais oeste para explorar mais o Oceano Atlântico, na tentativa de encontrar novas terras, certo? Então, eles foram se dirigindo até que eles chegaram ao Brasil, certo? Então, eles acabaram por chegando no Brasil, porque se dirigiram mais a oeste. Vamos lá dar continuidade à nossa leitura. A esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguir até o Oriente. Viajou aproximadamente 45 dias até chegar à nossa terra no dia 22 de abril de 1500, no local que hoje corresponde ao estado da Bahia. Então, a esquadra de Cabral viajou durante 45 dias a oeste para chegar ao Brasil, certo? Então, depois dessa viagem que levou 45 dias, eles chegaram ao Brasil
e tomaram posses da terra antes de seguir a viagem até a Índia, certo? E o dia que eles chegaram no Brasil foi o dia 22 de abril de 1500, certo? Foi o dia da chegada dos portugueses ao Brasil. E onde foi que eles chegaram? Chegaram hoje, onde é mais ou menos o estado da Bahia, certo? Na região de Porto Seguro. Então, observem aqui no final do livro, certo? O quadro que nós temos é uma xerox do quadro, é claro que não é o original, não é verdade. Então, nós temos aqui para vocês terem um pouco ideia como foi chegada. Eles desceram das caravelas, certo? E vieram de bote até a terra firme, onde tiveram os primeiros contatos com os nativos de nossa terra, certo? Então, quando eles chegaram à América, eles pensavam que estavam chegando às Índias, certo? Então, por isso que deram este nome de índios para os povos nativos, certo? Nós temos essa informação na página 293 aqui com o cachorrinho, certo? Quando chegou à América do Norte em 1492, Cristóvão Colombo acreditava ter chegado às Índias. Por isso chamou o povo que aqui encontrou de índio, certo? Então, se alguém te perguntar por que os povos nativos do Brasil se chamam de índios, aí você diga por que Cristóvão Colombo acreditava ter chegado na Índia, por isso batizou os povos de índios, certo? Mas Cristóvão Colombo não chegou no Brasil, e sim na América do Norte, ok? Vamos dar continuidade com a leitura. Na viagem de Cabral ao Brasil, havia um escrivão cuja função era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui, que no caso era Pero Vaz de Caminha, que escreveu uma carta descrevendo a viagem, a chegada à nova terra e ao encontro com um povo diferente dos portugueses. Eu disse no começo dessa aula que não tinha sido Pero Vaz de Caminha o enviado para a viagem. Eu estava querendo, na verdade, me referir a Vasco da Gama, que foi Vasco da Gama que conseguiu dar o contorno pelo Cabo da Boa Esperança e chegar à cidade de Calicut, na Índia, como nós estudamos anteriormente, certo? Então era ele que eu queria me referir, porque Pero Vaz de Caminha era o escrivão da esquadra de Cabral. Então é ele que tinha a responsabilidade de anotar tudo e contar as novidades para o rei de Portugal, Dom Manuel, certo? Então, foi isso que ele fez. Contou todas as novidades que encontrou na viagem e também as novidades que ele encontrou, certo? Ao chegar ao Brasil e principalmente do povo, que era muito diferente dos portugueses, certo? Vamos dar continuidade à leitura. Os relatos de Caminha sobre os 10 dias que passaram nas novas terras portuguesas descreveram um encontro cordial entre os viajantes, que no caso eram os portugueses, e o povo que aqui já vivia no território, que no caso os indígenas, certo? Então Pedro Vaz de Caminha relatou para o rei que eles ficaram no Brasil 10 dias. E esses 10 dias foram dias de uma convivência pacífica, onde eles não brigaram com os índios, certo? Não atacaram os índios. Foi apenas um primeiro contato, certo? Um contato mais amigável que eles tiveram com os habitantes que já se encontravam nas terras brasileiras. Caminha registrou em sua carta um momento importante, quando os portugueses preparavam uma cruz para que o frei acompanhava a esquadra rezasse uma missa para os portugueses cristãos. Isso confirmava a posse da terra. Vamos agora ler um trecho da carta. Agora vamos dar início à leitura do trecho da carta. A grande cruz e uma novidade. No dia seguinte, depois de comer, fomos em terra cortar lenha e lavar roupa. Uns 260 nativos já se sentem tão seguros entre nós que nem arcos trazem mais. Enquanto isso, 2 carpinteiros faziam a grande cruz com bastões já cortados ontem especialmente para isso. Os mais curiosos se aproximaram dos carpinteiros, mas não creio que fossem por causa da cruz, que para eles não tem significado algum. Outra coisa os fascinava. Observava eles uma ferramenta de ferro
que facilitava muito o trabalho dos carpinteiros. Os nativos não conheciam ferro, e aí começou um tal de Ayapotá Kiti. Eu desejo cortar. Ayapotá Kisi. Desejo faca. Emboiarepá renhamu. Porquanto você vende. Então, aqui, olha que interessante, certo? Foi um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha para o rei, onde ele relata, certo? Quando eles foram lavar roupa e os nativos, os índios, já estavam muito amigos dele, certo? Que nem já levavam os arcos, já estavam bem à vontade, não é verdade? E também sobre quando eles foram cortar a cruz para a primeira missa que foi celebrada no Brasil, certo? Mas o que fascinou o índio não era a cruz, certo? Porque eles não eram cristãos. O que fascinou mesmo eles foram o machado, certo? O machado que eles viram que cortava facilmente, tanto é que eles desejaram os machados dos portugueses, certo? Então, no dia 2 de maio, a esquadra saiu de terra para continuar a sua viagem às Índias. Então, eles chegaram no dia 22 de abril e depois viajaram no dia 2 de maio, dando continuidade para as Índias, certo? Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles, não vamos dizer que eles descobriram o Brasil, certo? Porque os índios já se encontravam aqui, então tinham descoberto as terras primeiro que os portugueses. Então, eles tiveram um contato com os nativos, eles chegaram no Brasil, mas descobrimento mesmo, quem descobriu o Brasil foram os índios, certo? Então vamos lá dar continuidade. Novos nomes para a nova terra. O primeiro nome dado pelos portugueses à nova terra foi Ilha de Vera Cruz, pois ao chegarem, julgaram que o Brasil fosse uma ilha. Mal sabia eles, não é verdade, o tanto de terra que tinham por aqui. Então, depois deram o nome de Terra de Santa Cruz. E depois, finalmente, Brasil, devido a uma madeira de cor de brasa, o pau-brasil, que existia em grande quantidade no litoral. Desta madeira, extraía-se uma tinta de cor vermelha muito valorizada comercialmente. Então, o Brasil teve 3 nomes: Ilha de Vera Cruz, quando julgava-se que era uma ilha, depois Terra de Santa Cruz e depois de Brasil. Brasil foi por conta da cor do pau-brasil, certo? Que era uma madeira que tinha em grande quantidade no litoral brasileiro. Ele tinha um pigmento vermelho e era muito valioso e eles venderam bastante, certo? Durante alguns anos, a exploração do pau-brasil foi a principal fonte de riqueza dos portugueses no Brasil. Eles convenceram os indígenas a cortar madeira e a transportá-las até o barco. Em troca dos seus trabalhos, os indígenas recebiam alguns produtos trazidos pelos portugueses, como espelhos, tecidos e etc. Certo? Então, durante alguns anos, muitos anos, os portugueses tiveram sua principal fonte de renda a partir do pau-brasil que eles extraíam do litoral brasileiro, certo? E eles não tinham muito trabalho não, certo? Porque eles só viajavam até o Brasil e convenciam os índios a cortar a madeira, a levar a madeira até o navio, certo? Até a caravela, em troca de quê? Em troca de espelhos, em troca de tecidos e alguns presentes, algumas coisas, presentes não, né? Algumas coisas que eles traziam da Europa. Então o índio que saía perdendo, não é verdade? Porque espelho eles não tinham muito serventia, certo? Se fosse pelo menos alguma ferramenta de trabalho, poderia ser mais justo, mas aí foi a maneira que eles encontraram para convencer os índios para trabalharem, certo? E uma curiosidade da viagem de Cabral foi que eles vieram em 3 caravelas, certo? E os nomes das caravelas eram Santa Maria, Pinta e Nina. Então eram esses nomes dados às caravelas de Cabral, certo? Então, antes de passar a atividade de vocês de história, eu quero falar uma coisa séria. Desde os nossos começos da aula,
dessas aulas, das videoaulas, eu venho alertando para vocês a importância do uso de máscara. Eu sei que todo mundo já sabe que é importante usar máscara e do mesmo jeito manter a higienização. Mas nessa semana de recesso, eu encontrei alguns de vocês pelas ruas e o que é que estavam fazendo? Ao invés de utilizarem a máscara da maneira certa, que é sobre a boca e o nariz, desta maneira, se protegendo, e estavam utilizando a máscara ou dessa maneira, cobrindo apenas a boca, ou mais grave ainda, a máscara no queixo. Então, isso é muito perigoso, porque se uma pessoa tossir ou espirrar, você pode pegar o coronavírus mesmo estando de bicicleta ou correndo, certo? E do mesmo jeito, se alguém pegou em você pegou no celular do seu colega ou no banco e alguma coisa que esteja suja, você pode ter coçado o seu pescoço e depois você colocar a sua máscara para cá, para o pescoço, e depois que levar a boca, você pode também estar levando o vírus para a sua boca. Então, o uso correto da máscara é esse. Não saiam de casa sem máscara, certo? Usem sempre a máscara e mantenham a higienização correta das mãos, certo? E então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do retorno, certo? Não dá para passar brincadeiras de dinâmicas de volta às aulas, por conta que estamos longe um do outro, certo? E para a atividade de história, vocês vão fazer a atividade da página 294 e quando terminarem a atividade, me mandem a foto no privado, certo? E qualquer dúvida já sabem o que fazer. Me perguntem, ok? Não fiquem com as dúvidas para você. E outra coisa, eu quero que vocês também gravem um pequeno vídeo e mandem no grupo, vocês falando como foi o recesso de vocês, se você se divertiu, se você brincou, se você descansou, o que você fez, certo? E aquela mensagem de esperança que tudo vai passar, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, obrigado, tchau e até amanhã com a nossa próxima aula.